Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 1, o versículo é o 13 em diante. Não sei se você acompanhou a oração do meio-dia. Quem acompanhou, levante a mão. Você tem conseguido acompanhar? Tem um grupo que sim, outro não. E eu lembro que a mensagem ela fica disponível ao longo de todo o dia. E se você ainda não faz parte, quero convidá-lo a também fazer parte. É um período nosso de oração, um período nosso de aproximação do nosso Senhor. O texto começa no verso 13 de Lucas, capítulo 1, dizendo assim: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Já foi assunto nosso de leitura outro dia, falando a respeito desse casal, Zacarias, e a sua esposa era Isabel. Já foi assunto nosso de outro dia, de continuar servindo a Deus, de continuar sendo servo de Deus, mesmo que você ainda não tenha a resposta de todos os seus pedidos. Eles tinham um sonho, esse casal tinha um desejo. O desejo deles era ter filhos. E mesmo sem ainda ter filhos, eles seguiram a rotina de serem servos de Deus, de adorarem a Deus. O Zacarias, ele era sacerdote. Ele continuou fielmente no seu trabalho de sacerdote. O que falávamos naquele culto não é porque tem alguma área da sua vida que você ainda não recebeu a bênção por completo, que quer dizer que Deus está falhando com você. Que quer dizer que aquele texto ou aquela verdade não vai se cumprir. Não se permita, porque você está passando por uma luta financeira, deixar de meditar no Salmo 23. Não se permita, porque você está enfrentando algum tipo de problema, não recitar o Salmo 91. Não, a Bíblia continua sendo verdadeira. Mesmo que tenha alguma área da sua vida que você ainda esteja enfrentando lutas. É essa lição que já falamos de Zacarias e Isabel. Eles, portanto, desejavam ter filhos, mas a Isabel ela era estéril, parece a história da Sara, e já os dois já não eram garotões, já estavam na melhor idade. Sabemos que o corpo por si vai desacelerando em relação a hormônios, em relação à capacidade de engravidar, de reproduzir. E eles então estavam um tanto preocupados, porque aparentemente esse sonho deles, esse projeto deles estava ficando cada dia mais difícil. Mas eu repito e insisto, o assunto que já falamos, não vai ser o de hoje, de que eles mantiveram as devoções a Deus, mesmo sem ter tido filhos. Continuaram. No comecinho, os primeiros versos de Lucas 1, você verá que ele seguiu no costume sacerdotal. É erro nosso, irmãos, de crente, querer parar de cultuar porque a bênção não foi dada ainda. Isso aí é coisa de criança. Isso aí é coisa de menino na fé. Como se dissesse para o pai: se o senhor não me der o brinquedo, eu não te abraço. Se o senhor não me der brinquedo, eu não quero mais ser teu filho. Não, isso aí é coisa de bebê, de criança. Criança que precisa ser ensinada a coisa certa, não é assim. Eles continuaram, então, fielmente em suas devoções. Mas esse assunto já tratamos, por isso que eu estou falando de modo rápido. Mas a parte que eu quero tratar é o começo do 13. Olha lá o que diz o 13. Mas o anjo lhe disse, leia comigo, Zacarias, não temas, porque a tua oração, o que diz? Foi ouvida. Não está no futuro, será ouvida. Está no passado. Não precisa ninguém ser doutor aí na gramática
para saber que está no passado. Então, o recado que o anjo trouxe a Zacarias é: lembra da oração que você já fez? Lembra dos pedidos a Deus que você já fez? Lembra daquele clamor que você fez por esse ou por aquele assunto? Ah, pois eu lembro, pois elas todas foram ouvidas. Diga graças a Deus, irmão. Isso aqui é para fortalecer nossa alma, porque às vezes por conta do imediatismo, às vezes por conta de uma geração que tem pressa, às vezes por conta da incredulidade, assim como Tomé, eu só acredito vendo, a gente perde muito de Deus, irmão. Quando você ora, pode acreditar, a tua oração chega lá, chega ao trono de Deus, e uma vez chegando ao trono de Deus, o Senhor, Ele manda providência, e a equipe dele está trabalhando a todo vapor. Pastor, é porque meu caso deve ser um demônio muito do brabo. Esse demônio, o anjo de Deus joga ele na lona rápido. Tem que parar de ficar exaltando as forças da maldade. Deus é maior, Deus é mais. Amém, gente? Abençoe a vizinhança e diga: Deus é muito maior, meu irmão. Para de ficar endeusando Satanás. Satanás está debaixo dos nossos pés, ele já foi vencido em nome de Jesus Cristo. Então, de acordo com a Bíblia, esse tema principal, a oração de Zacarias e de sua mulher Isabel, já havia sido respondida. Mesmo que a Isabel ainda não estava gerando, mesmo que a Isabel ainda não estava crescendo a barriga. Em outras palavras, mesmo que os seus olhos não estejam vendo ainda resultados, se você é um homem de fé, se você é uma mulher de fé, mesmo que os teus olhos não vejam, você já está crendo e agradecido pela resposta do céu. Diga amém, gente? Deus te abençoe, meu irmão, além do que você pode ver. Porque os nossos olhos são limitados, irmãos. Os nossos olhos têm um campo muito limitado. Nós não podemos olhar além do que os nossos olhos levam ou varrem. Não podemos. Mas o nosso Deus vê tudo. Agora, por exemplo, talvez você não saiba, pode ter anjos já enviados de Deus trabalhando por um assunto que você orou. Amém, gente? Trabalhando por um assunto que você orou. E daqui a pouco, certamente, você vai pôr a cabeça no travesseiro e vai dormir, mas o anjo não dorme, não. Você está lá descansando, alguns até roncando, abafa o caso e fecha o parênteses, e o anjo de Deus está nas batalhas. Diga, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas olha, irmão, então o que me chama a atenção? A oração dele já havia sido ouvida. Então eu quero que você entenda no nosso tema de hoje, que entre uma oração ouvida e a resposta lhe alcançar, pode acontecer de existir o fator tempo. Lembre-se, pode acontecer, não é regra. Pode ser que seja tudo instantaneamente, como pode ser que exista o fator tempo entre o anjo de Deus receber a missão e chegar a você com a providência. Mas que o céu já ouviu e já respondeu, já respondeu. Amém, gente? Aí eu levo a Gênesis 42. Abra a Bíblia lá. Em Gênesis 42, a Bíblia trata a respeito de um homem chamado José. E este homem chamado José foi um homem que tinha um sonho desde menino. Na verdade, Deus inspirava José a ter sonhos ousados para a idade e para a época que ele vivia. De maneira que ele sonhou com vários ramalhetes de trigo se curvando diante de um grande ramalhete. E ele via aquilo em sonho e ele contou para os seus irmãos e para o seu próprio pai que aquele sonho o deixava ele intrigado. O que é isso, meu pai? Eu sonhei, meu pai, de que esses ramalhetes que se curvavam estavam se curvando a mim. E que o maior ramalhete de trigo era eu. E que os menores ramalhetes eram vocês, meus irmãos, meu pai. Eram vocês. De maneira que Deus está me mostrando que um dia eu vou ser grande.
A besteira que José cometeu foi contar para as pessoas os sonhos que ele tinha. Não é a mensagem de hoje, mas vale a pena a gente pensar. Tem certos projetos, não se assuste não, mas tem certos assuntos que não é bom você sair tocando trombeta não. Tem certos assuntos que é bom você deixar ali no seu particular com Jesus. No máximo, talvez, compartilhar com o cônjuge. No máximo, porventura, com o pastor, para lhe comprar nesse desafio em oração também. Entende o que eu digo, sim ou não? Porque alguns desses projetos, pode ser que alguém ouça e ache que você está sonhando demais, que você não vai dar conta de chegar lá. Mas uma coisa eu lhe digo, irmão, o Deus que lhe permite sonhar, é o Deus que permite realizar. Se Deus colocou algo no teu coração, irmão, vai firme. Vá debaixo da bênção de Deus, vai debaixo da luz. E seja um vencedor e depois volte para contar o testemunho. Mas tome cuidado com quem você compartilha tais sonhos, tais projetos. Então José cometeu o erro de compartilhar isso com seus próprios irmãos. Que coisa séria foi. Os irmãos sentiram inveja. Conhecemos a história de José. Os irmãos sentiram inveja e venderam José para o Egito. Resumo de todo esse assunto, nós já vamos ao versículo 3. De tudo que José enfrentou na vida, chegou um dia que José se tornou governador de todo o Egito. E aquele sonho de menino que ele teve lá no começo, se cumpriu. Olha o verso 3. Então, desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. 10 por quê? Faltou Benjamim, que era o caçulinha, e faltou José, que foi dado como morto. Mas era José que estava recebendo os 10 irmãos. E a Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó. Verso 6. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, o que diz ali? Conheceu-os. Porém, mostrou-se estranho para com eles, não se deu a conhecer. Versículo 8, leia comigo. José, pois, conheceu os seus irmãos, leia, mas eles não o conheceram. Então, irmão, aquele sonho de menino de José, que os irmãos desacreditaram que aquilo poderia acontecer, chegaram a pensar que ele estava sonhando demais. Os irmãos chamavam-no José o sonhador. Dizia o sonhador mor, como quem diz o sonhador dos sonhadores. Achava que ele estava sonhando demais, era muita areia para o caminhãozinho dele. E nesse processo todo, irmão, José de fato cresceu na vida, José de fato foi avançando, e veio a se tornar a maior autoridade no Egito, abaixo de Faraó. Deus honrou a José. O José, nesse período, cresceu tanto em autoridade, em mudança até de vestes. Ele agora usava as vestes egípcias. Você sabe que no começo, lá no começo, o que despertava a inveja dos irmãos era porque José, ele tinha uma roupa diferente. Lembra disso? Ele tinha o que, irmãos? Uma túnica colorida. Era uma túnica que realmente devia ser um charme. Mas Deus permitiu esse menino crescer, aprumar, mudar para melhor, que ele veio se tornar governador de todo o Egito. Neste processo do tempo, José mudou muito. Tanto as vestes,
como o próprio idioma, ele começou a dominar o universo egípcio, como também os turbantes. Você já deve ter visto em filme que o povo egípcio tem características muito afinadas, refinadas até, de desenhar no rosto. Já deve ter visto aqueles riscos, às vezes até no olhar. Então, os irmãos o observavam, mas não sabiam que era ele. Sabe o que eu entendo nesse texto, irmãos? Que José mudou para melhor. José já não era mais o mesmo. José não era mais aquele que sonhava em um sonho distante. José já era o que sonhava e que agora realizava. Diga amém, gente. Agora, o que me chama a atenção é que José conheceu os seus irmãos, mas os seus irmãos não o conheceram. Será que os irmãos de José ficaram igual por todo esse tempo? Será que entrou janeiro e saiu janeiro e os irmãos dele literalmente pararam no tempo? Será que eles mantiveram-se iguais? Saiba você que José não atendeu só a família dele, ele atendeu todo mundo ia a ele atrás de comida. Ele atendeu todo mundo, irmão, todo mundo. E não havia CNH digital, RG digital, isso aí é coisa dos nossos dias. Não havia reconhecimento facial, isso aí é coisa dos nossos dias. Mas José bateu o olho e os reconheceu. Será que os seus irmãos pararam no tempo e ficaram exatamente igual por todo esse período? Quanto a José, o José mudou e mudou para melhor. Em cima de um sonho que Deus lhe dá, em cima de um projeto que Deus lhe dá, percorra este alvo, irmão. Percorra este alvo. Porque o período até a realização, Deus vai te mudar e mudar para melhor. Diga amém, gente? E mudar para melhor. Porque o projeto está lá. Enquanto você percorre o alvo para chegar lá, o Senhor vai lhe preparando para aquele momento. Mas para completar o raciocínio e já terminar, o versículo 23 também me chama muito a atenção. Ou melhor, eu não li o 9, né? Olha o 9. Então, José lembrou-se, do que José lembrou, irmão? Dos sonhos que havia sonhado deles. José lembrou do sonho, como quem diz, oh Senhor, eu estou lembrando de quando o Senhor colocou no meu coração que eu seria grande. Eu estou lembrando que os meus irmãos nem botaram fé em mim. Estou lembrando. E aquilo, irmão, borbulhava no coração de José, como quem diz, o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. Ô irmão, quando você se lembrar, puxa vida, olha o que eu estou tendo hoje, não é que é resposta daquilo que eu orei outro dia, é para você poder celebrar o nome do Senhor. Seja na igreja contando o testemunho, seja talvez fazendo um culto de ação de graças, mas exalte ao nome do Senhor pela graça alcançada, sem constrangimento, sem acanhamento. Amém? Agora, para terminar, versículo 23, que foi a ênfase que estudamos mais cedo, e que eu... Eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Então José estava vivendo o universo egípcio. Ele estava como governador de todo o Egito. Abaixo de Faraó, o bambambam de autoridade era José. Então José estava representando uma autoridade egípcia. Então ali ele se portava como um egípcio. E para entender os pedidos do povo judeu e por sinal seus irmãos, o intérprete fazia a ponte. Um falava, certamente todos já viram o papel do intérprete, um falava e ele era a ponte, traduzia, e era a ponte, traduzia, e o outro falava, e assim ia o diálogo. E quando os irmãos conversavam entre si,
José estava ligado em tudo, estava entendendo tudo. Em outras palavras, para completar nossa lição, quando o sonho que Deus lhe deu se cumprir, quando você estiver lá, não perca a essência, não perca as raízes, não perca o dialeto de crente, não perca o dialeto de homem e mulher de Deus, não perca a linguagem de um crente fiel. Eu particularmente, eu não gosto muito de advogar por causa própria, mas tem certas canções que eu não canto não, irmão, eu não acho justo. Algumas do tipo, eu agora estou por cima, vem agora e beija o meu sapato. Sabe? Você já ouviu algumas músicas assim? Eu não vou dar muita bandeira para você não saber qual é a canção, mas tem algumas que são desse naipe aí. Você não me ajudou lá atrás, né? Pois é, agora o Deus vai descer com fogo e vai queimar você e toda a sua casa. Eu particularmente não gosto desse tipo de discurso. Entende o que eu estou dizendo? Não gosto, não acho um discurso inteligente. Porque quando você chegar lá, quando chegar o dia da confirmação e a realização do sonho que Deus te deu lá atrás, você não pode desdenhar seus irmãos. Você não pode cuspir no prato que um dia você comeu. Você não pode destratar seus irmãos ou perder o dialeto, o discurso de um crente, um discurso de um filho de Deus. Pessoas que agora já não falam mais de Deus, já não mais temem a Deus, já não mais cultuam a Deus, porque agora estão lá. Entende o que eu estou dizendo? Que agora estão por cima, porque agora podem, porque agora são ou estão bobinhos, irmãos. Tudo que nós temos foi Deus quem deu. E louvado seja o teu sagrado nome. Então, lição última para completar aqui, irmãos. José chegou lá? Chegou ou não chegou? Sim ou não? Ele realmente mudou e mudou para melhor. As vestes mudaram. Você já deve ter visto isso muito em filme. As características mudaram, o idioma mudou, mas ele não perdeu o idioma do povo de Deus. Ele continuou compreendendo e falando o idioma do seu povo. Vamos traduzir como um exemplo? Se porventura, irmão, Deus aí, aqui do nosso meio, desse culto, que estamos aqui e com as limitações de números e com as limitações impostas pela saúde, que já não é novidade para nós, talvez daqui do nosso meio, quem sabe, Deus vem despertando sonhos muito ousados. Talvez aqui do nosso meio, alguém talvez futuramente se tornar um grande, perante os olhos da sociedade, que perante Deus você já é um grande, você já é um valente. Amém? Mas pelo olhar da sociedade, quem sabe alguém aqui que seja futuramente uma autoridade municipal, estadual, federal, ou sabe lá o que mais. Quando você chegar lá, não perca o dialeto do povo de Deus. Entende ou não? Não perca as raízes. Não perca a linguagem de filho de Deus. Não se constranja. Eu acho muito digno, irmão, quando tem alguns crentes que se dão bem na vida, e eles começam um discurso, mas você vê que é um discurso espontâneo. Não é um discurso que ele está lendo. A maioria dos jornalistas, o que eles falam lá, eles estão lendo. É o que a gente chama de teleprompter. Passa o texto na frente dos olhos deles, eles estão lendo. É um discurso que alguém escreveu, e eles só repetem. Mas eu acho muito digno quando um crente se dá bem na vida, e sem discurso preparado e decorado, ele começa a dizer, olha, para começo de conversa eu preciso agradecer o meu Deus. Você entende ou não? Reconheço que sem ele eu não chegaria onde eu cheguei. Mas um discurso espontâneo. Reconheço que se não fosse Deus na minha vida, o entendimento, sabedoria, o seu auxílio, a saúde, a disposição e as pessoas que Ele pôs no meu caminho, eu não teria chegado onde cheguei, dando louvor todo a Deus. Amém, gente? Amém. E eu também digo em outras esferas, financeiras talvez. Se Deus um dia te fizer grande, financeiramente falando, não esquece do seu discurso de filho de Deus.
Não abandone a essência. Não abandone as características de um servo de Deus. Dentre elas, talvez, a fidelidade no ofertar e no dizimar. Quem sabe, daqui do nosso meio, irmão, pode haver alguém que se torne grande também economicamente, que possa comprar os desafios da Igreja de Cristo. Diga amém, gente? Que possa comprar os desafios da Igreja de Cristo. E repito, quando você chegar lá, não perca o dialeto do povo de Deus. Amém? Aplauda Cristo bem forte e diga obrigado, Senhor. Não perca não, irmão. Não perca não. Quando o sonho se confirmar, quando as respostas das tuas orações chegar, entregue a Ele todo louvor e toda glória. Quanto ao primeiro casal que falamos, qual era o nome do primeiro casal? Zacarias e Isabel. Para não ficar a mensagem completa, eles tiveram a graça e nasceu um menino, como diria alguém, um menino homem. Nasceu um menino. E esse menino veio se tornar um grande homem. Qual foi o nome desse menino? João Batista. Valeu a pena continuar tendo o dialeto de quem confia em Deus, mesmo quando a esposa não estava grávida? Valeu. E a lição para nós hoje? Vale a pena, viu, meu irmão? Vira para o teu vizinho e diga, continue confiando. Continue confiando. Valerá a pena. Amém? Deus te abençoe. Há um amigo em casa, o culto vai sendo gravado para uma outra ocasião. Que essa palavra lhe alcance também no nome de Cristo. Seja um servo de Deus. E quando você chegar lá, não perca a sua identidade, não negue a sua identidade, dê todo louvor a Deus. Amém.